Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Se continuar assim, vai implodir o partido, diz Bolsonaro sobre elogio de Valdemar a Lula. Veja o vídeo. Forte, e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Não consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Aí ele. Zona, né? Eu falar besteira aqui, ó. Depende da pessoa, até bacana, né? Com aquela, pô. E agora botou aquela polêmica também que nasceu primeiro. Nossa, aquilo ali rendeu muito. A situação que eu me encontro, eu não posso partir para esse tipo de brincadeira, né? Que eu posso falar. Quem nasceu primeiro? Isso faz parte do humor nosso. E um projeto que está lá, você sabe quem está apoiando, para acabar com isso daí. Para acabar com o humor no Brasil. Acabar com a graça. Quanta piada passou a ser crime no Brasil. Tudo. Marco Antônio também solta o verbo sobre elogio de Valdemar a Lula. Quando a gente fala aqui no Sem Rodeios, várias vezes, reiteradamente, que não existe uma articulação adequada na direita, do ponto de vista político, eu não estou só falando de deputado federal, deputado estadual, né, mandatários eleitos. Eu não estou falando disso. Estou falando de bastidor mesmo. Quando você vê que... Pega esse comentário, por exemplo, essa análise que o Valdemar da Costa Neto fez. Você vê que ela é desprovida de qualquer noção da realidade. Ele não sabe sequer escolher as palavras de maneira adequada. Você fala, não, peraí, Marco, você está sendo até meio eufemista, né? Você está abrandando para ele. Não, tô falando o seguinte, o cara, ele trabalha tanto tempo nesse meio prostituído, né? O Valdemar, a gente sabe que ele não tem um lado, direita, essas coisas. O cara, ele tá lá no bordelzão. Aí você pode, né? Que figura que ele é no bordel, eu deixo pra audiência decidir. Mas ele fica tentando cortar para todos os lados. É uma coisa patética. E é o tipo do sujeito que não vai nunca apoiar um impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê, Marco? Vocês sabem por quê. Quantas ações o Valdemar já teve no Supremo? Então, ele vai apoiar pautas únicas, ele vai apoiar uma direita fortalecida com pautas verdadeiras, ou ele vai ficar cortando para todos os lados? O que vocês estão vendo aí é a expressão máxima desse instinto nojento de sobrevivência. É o cara que quer sentar na mesa com todo mundo. Mesmo com a extrema esquerda, o Supremo Tribunal Federal, com o pé no pescoço do Bolsonaro, com o pé no pescoço de um monte de comunicador da direita, com o pé no pescoço de um monte de jornalista, cuspindo na cara dessas pessoas, cuspindo na cara do povo do 8 de janeiro. E eles estão não só sendo humilhados pelo Supremo, por essa extrema esquerda que está no poder hoje, como vem a figura do Valdemar com essa... É uma temperança burra ainda. É uma temperança burra. Amesquinhada, medíocre, amedrontada. Talvez, se eu elogiar o Lula e falar que ele tem prestígio, aí, quem sabe, né? Eu consigo sentar na mesa para conversar com o pessoal do PT. Cara, o PT tá rindo da tua cara, irmão. Só que, né, na perseguição, o PT vai te olhar como essa figura medíocre, Valdemar, e vai preferir perseguir o Bolsonaro, porque se o Valdemar sumir, se ele desaparecer da presidência do PL, se ele perder cargo, ele vai ser esquecido pela história completamente.
ele não tem relevância alguma, a não ser o cargo que ele ocupa. Então, fica uma situação bizarra, porque se a gente não vê pautas andarem, é porque ele, apesar de parecer essa figura meio esdrúxula que não consegue opinar de maneira adequada, uma visão meio cinza da realidade, meio estranha, meio estapafúrdia, ele ainda mantém o carguinho dele lá. Ele consegue sufocar, inclusive, iniciativas que seriam boas para o país em prol de uma direita ou de um movimento conservador mais fortes. Esse cara tem muito mais poder do que vocês imaginam. Esse cara usa o poder que ele tem para pegar um moleque que está entrando, uma eventual liderança que está entrando no partido e segurar a onda do cara. Não, isso daqui você não fala. Menos. Não, dinheiro você não vai ter para campanha ainda. Né? Tem que me reconhecer enquanto liderança. E no meio tempo, a direita vai perdendo várias batalhas no Congresso Nacional porque não existe uma visão maior. Não existe um projeto para o Brasil pelo Valdemar da Costa Neto. Existe uma sobrevivência diária que é cristalizada nesses comentários que o cara faz. Como é que é? Lula tem prestígio. Prestígio de quem, meu irmão? Aí você vê o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não é muito conhecido. Quê? Quem ouviu o comentário vê que é um negócio totalmente desatrelado da realidade. E esses caras, eles... Muita gente fala, não é que eles são desatrelados da realidade. É a bolha maldita de Brasília, que faz o cara falar, inclusive, coisas que ele sabe que são inverídicas, que ele sabe que são inverossímeis. Mas lá ele tá tentando agradar alguém. Com esse comentário, ele tá tentando agradar alguém. E não é nem a busca por algo justo, correto, probo, moral, lícito, nem nenhuma pauta da direita. É uma vergonha. É uma vergonha o que o Valdemar da Costa Neto falou. E pior, expressa o problema que eu venho denunciando faz muito tempo aqui de falta de articulação. Não vai ter articulação com esse tipo de postura morninha, tosca, medíocre, de elogiar quem cospe na tua cara, elogiar quadrilha, elogiar carrasco. Elogiar carrasco é coisa de rato, meu irmão. É coisa de gente que não tem o menor brio e nunca deveria estar na vida política nacional. É coisa de tucano. Tucano era assim. Tucanada fazia isso, né? Esperando um espacinho. A hora que a esquerda pudesse dar um espacinho, eles pegavam um espacinho. Lá no cantinho. Então, se a gente se preocupa com pautas importantes como a instauração da CPI do abuso de autoridade, a instauração da CPI da Mind8 para investigar os blogs, as máquinas de assassinato de reputação, esses blogs sujos aí, não contem com o Valdemar da Costa Neto. Ele está mais preocupado em elogiar o Lula, em elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, em elogiar o Lewandowski, do que com a busca pela verdade e pela justiça no Brasil. Sérgio Moro está a um passo de ser preso pelo sistema. Como pode, né? Alguém que já foi chamado de herói pelo povo brasileiro, pelo povo de bem, hoje vê a sua reputação completamente destruída. A sua biografia latrina abaixo. O senador Sérgio Moro, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, que tinha tudo para fazer um legado maravilhoso, para entregar o Brasil melhor. Não, ele optou por cometer uma sequência de equívocos que nem a Joyce Hasselman seria capaz de fazer. Primeiro, abandonando o governo da forma que ele abandonou, dando tiro naquele que lhe ajudou em vários momentos. Depois, fazendo alegações infundadas, mentirosas. Foi candidato à presidência, foi tão vergonhosa a sua campanha que ele teve que retirar a sua candidatura. Queria ir como senador
por São Paulo, mas foi impedido, teve que ir como senador para o Paraná. Foi eleito porque as pesquisas mentiram, colocando ele na frente do Paulo Martins, sendo que na verdade é que Paulo Martins estava na frente. Vira senador depois, meu amigo. Aí vem a pior parte de todas. É flagrado votando favoravelmente a Flávio Dino no STF em troca de quê? Em troca de não ser mais perseguido pelo sistema. O que essa pessoa não entende, que muitas pessoas do centro não entendem, é que esse sistema, esse dragão, ele nunca vai ter a sua fome saciada. Não adianta você achar que vai dar uma mão e ele vai esquecer do corpo, ele vai para a cabeça. E aí o Sérgio Moro, mesmo tendo votado no Flávio Dino, aprovado o Flávio Dino como ministro do STF, acorda hoje com essa notícia aqui, ó. STF abre inquérito para apurar acusações contra o Moro por supostas irregularidades na Lava Jato. Quem que abriu esse inquérito? Dias Toffoli, o advogado do PT. Parece que a negociação do Sérgio Moro não deu muito certo, né? A decisão de Toffoli segue pedidos da PF e da PGR. Senador diz desconhecer a determinação e nega qualquer irregularidade. Olha que interessante, né? A PGR nova, que foi escolhida pelo Lula, já está trabalhando. E a parte Gestapo da Polícia Federal também já está trabalhando. Isso não é nem da Lava Jato. Olha que interessante. Eles estão indo atrás do Sérgio Moro por um acordo de delação que ele fez em 2004 ou 2006 com um cidadão aqui, ó, que eu vou pegar o nome dele aqui. Cara, cadê o nome do cara, gente? Tava aqui em algum lugar. Do Paraná, em operações com a Lava Jato. Tony Garcia. Tá aqui, ó. Tony Garcia. O caso chegou ao STF a partir de acusações feitas pelo empresário paranaense Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, um ex-deputado estadual. Ele exerceu o mandato de deputado estadual de 98 a 2002. Garcia acusa hoje senador Sérgio Moro de não ter atuado com imparcialidade em processo contra ele no Paraná e ter determinado que grampeasse autoridades em busca de provas para casos que não tinham relação com o seu. As acusações se referiam inicialmente a supostas condutas de Moro durante as investigações de fraudes relacionadas ao Consórcio Nacional Garibaldi no começo dos anos 2000. O mesmo modo de operar teria ocorrido na Lava Jato, segundo declarações de Garcia. O empresário pediu ao STF em setembro a anulação de todos os atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro nos casos em que foi investigado. Acho que, se não me engano, o Zé Dirceu também entrou com esse pedido. Em junho, Toffoli suspendeu todos os processos contra Garcia na 10ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 14ª Região. Então, os processos foram suspensos. Olha que interessante, né? É impressionante como todos os crimes que foram provados, gente, provado eu falo, porque o dinheiro chegou a ser devolvido. Os ladrões devolveram dinheiro roubado, pedindo desculpa para diminuir as suas penas e depois tiveram suas penas anuladas. Não tem ninguém preso pela Lava Jato hoje. Nenhum preso por corrupção pela Lava Jato. O sistema voltou, mas voltou com tudo, agora com o STF do lado dele. Então é bem... Assim, o campo está muito favorável ao crime no Brasil hoje em dia. A gente está vendo isso todos os dias. Mas assim, eu não consigo sentir pena. Sinceramente, e eu fui uma dessas pessoas que já chegou a defender Sérgio Moro avidamente, eu não consigo sentir pena desse cidadão. Esse cidadão, cara, ele fez com que a Joyce Hasselman não fosse mais a vergonha nacional. E o Sérgio Moro conseguiu uma coisa, ele democratizou o Brasil em um ponto. Ele é odiado, enojado pela esquerda, pelo centro, pela direita, por todos. Esse é um cara que nem se candidatar a vereador ganha. Eu acho que as provas... Cara, eu não dou conta. Um cidadão, que vergonha do Sérgio. Cara, que vergonha, que vergonha. Acordou com essa. Achou que se votasse a favor do Flávio Dino, as coisas iam ser maneiradas pro lado dele, mas tá aí, corre o risco de ser preso. E corre risco real. Que ele vai perder o mandato, isso já é dado como certo. Nos bastidores, o que se sabe é que o Sérgio Moro vai perder o mandato dele. E assim que ele perder o mandato, ou seja, não tiver mais foro privilegiado, não tiver mais o cargo de juiz, for um cidadão comum, Sérgio Moro, vou dar um conselho pro senhor. Saia do Brasil, antes que seu mandato seja cassado. Arruma suas coisinhas, vai embora para os Estados Unidos, que você vai só se juntar a mais um dos exilados que moram lá, porque enquanto ministro da Justiça, enquanto você podia fazer alguma coisa, o senhor não fez nada. Absolutamente nada. Quando o STF estava ali mandando prender pessoas inocentes e você era juiz, você não fez nada. Pois agora é a sua chance de
fugir. Só isso que você tem. E você quer que eu te fale uma coisa? Os exilados aqui que tiveram que fugir da Suprema Corte, que moram hoje nos Estados Unidos, vão cuidar de você, vão te ajudar. Porque nós somos assim. Nós somos assim. Um adeus pro Sérgio Moro. Sérgio Moro, você tem duas opções, meu amigo. Ou atrás das grades ou morando em outro país. Aqui no Brasil, você quis conversar com o sistema e o sistema está prestes a te destruir. Outra notícia já na tela. Girão questiona a conversa entre Moraes e AGU sobre 8 de janeiro. Para parlamentar, Planalto, STF e AGU podem ter violado o princípio da imparcialidade. O Diário do Poder teve acesso ao ofício enviado pelo senador Eduardo Girão à Advocacia Geral da União, questionando relações duvidosas na condução dos casos envolvendo 8 de janeiro. O senador quer saber se o advogado-geral da União, Jorge Messias, combinou com o ministro Alexandre de Moraes a elaboração dos pedidos de desocupação dos quartéis e afastamento de autoridades supostamente envolvidas, conforme o próprio Moraes revelou em declaração à imprensa. No corpo do documento, o senador diz que tomou conhecimento sobre a conversa descrita pelo ministro do STF. Entendo que uma conversa entre o advogado-geral da União, quando no exercício das suas funções constitucionais, e um ministro do STF, principalmente sobre uma questão tão complexa quanto os atos do dia 8 de janeiro de 2023, não pode ser considerada informal e muito menos secreta, principalmente se ela pode comprovar que o ministro Alexandre de Moraes, ao fazer sugestões e opinar sobre iniciativas jurídicas, transgrediu expressamente a nossa legislação constitucional e infraconstitucional, completou o cearense. Girão acrescentou que, a partir da divulgação do diálogo, entende ser necessário que sejam feitos esclarecimentos sobre as condições em que a conversa se deu. Torna-se fundamental que tomemos ciência de como se deu a dinâmica desse colóquio, quais os assuntos tratados nesse diálogo, data, horário, tempo de duração e conteúdo das tratativas e, se possível, a transcrição completa dessa conversa, requereu. Outro ponto questionado pelo parlamentar é a afirmação sobre uma consulta jurídica feita pelo Planalto a Moraes. O presidente Lula me ligou também, por meio do ministro Flávio Dino. Ele ligou e passou o telefone para o presidente Lula, para verificar quais as possibilidades jurídicas, declarou o ministro em documentário exibido por uma emissora de TV. Para Girão, as tratativas entre Planalto, AGU e STF indicam violação do Código de Ética da Magistratura e do princípio da imparcialidade. Está pacificado que é vedado ao juiz aconselhar qualquer das partes. Quando isso ocorre, temos a chamada suspeita do juiz. E outra notícia já na tela. Presidente esquerdista de Portugal dissolve parlamento e convoca eleições. É isso mesmo. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento e confirmou a convocações de eleições legislativas antecipadas para 10 de março, segundo o decreto publicado nesta segunda-feira 15. Esta é a 9ª dissolução do parlamento português desde a redemocratização do país em 1974. Decreto oficializa anúncio feito pelo presidente no dia 7 de novembro. Após a demissão do primeiro-ministro Antônio Costa, em decorrência da Operação Influencer. Costa é acusado de tráfico de influência em concessões de exploração de lítio no norte de Portugal, um projeto para a criação de uma central de hidrogênio no Porto de Sines e o investimento em um data center na região. De acordo com a Constituição portuguesa, compete ao presidente da República dissolver a Assembleia da República, depois de ouvir todos os partidos nela representados. E assim aconteceu imediatamente após a demissão do primeiro-ministro no dia 8 de novembro. Assim, os principais partidos já estão se preparando para as próximas eleições, que acontecerão dentro de 8 semanas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.